Você sabe falar lupa em inglês? E extintor? Pois é, existem muitas palavras que a gente usa no dia a dia, coisas que a gente tem em casa e muitas vezes você não tem a oportunidade de aprender isso em inglês. Então eu separei aqui 25 coisas que a gente tem na nossa casa, que a gente usa no dia a dia e que mesmo alunos avançados não sabem o nome em inglês. Então bora lá turbinar o seu vocabulário. Muitos desses objetos que eu peguei aqui para ensinar para vocês, eu uso no meu outro canal. Para quem não sabe, eu tenho um outro canal que eu faço com os meus filhos, que não tem nada a ver com inglês, é um canal de ciências, então a gente faz várias experiências interessantes, projetos, então é bem legal. Se você gosta desse assunto ou se você quer conhecer os meus meninos, eu vou deixar o link aí na descrição do nosso canal que chama Ciência em Família. Tem vídeo novo toda quinta-feira lá. E se você passar por lá, não esquece de se inscrever. Agora então vamos começar. Esse aqui vai ser um teste de vocabulário nível hard, hein? Vamos ver como é que vocês vão se sair. Bom, vamos começar com isso aqui. Você sabe o que é isso? São palitos de sorvete. Você sabe falar palito de sorvete em inglês? E não tem nada a ver com o sorvete que você conhece, né? Você sabe falar ice cream, mas isso aqui não tem nada a ver com ice cream. Inclusive eu vou ensinar um outro nome para sorvete para vocês. Bom, esse palitinho de sorvete a gente chama de popsicle stick. Popsicle stick. Stick, que é o pauzinho, né, o palitinho. Popsicle é o picolé. Então, se você está falando de sorvete em geral, a gente chama de ice cream, principalmente quando é o sorvete de massa. Agora, se você quer falar especificamente do picolé, você chama isso de popsicle. E o palitinho dele é popsicle stick. Falando em palito, a gente tem também esses palitos aqui, né? O palito de dente. E aí, você sabe falar palito de dente em inglês? Então, isso aqui a gente chama de toothpick. Toothpick, tá? Então é palito de dente. Porque tooth é dente e pick é de pegar, né? Então a gente usa o palitinho para pegar algumas coisinhas aí do dente. Então é o toothpick. E canudinho de refrigerante, você sabe o nome? Já pensou, você viaja aí, vai na lanchonete, quer um canudinho e não sabe pedir? Vai ficar estranho você ficar fazendo mímica, né? Então, esse canudinho de refrigerante a gente chama de straw. Straw. Se você estiver lá numa lanchonete e quiser um canudinho, você pode perguntar: Do you have a straw? Do you have a straw? Você tem um canudinho? Próximo item do nosso desafio aqui é esta borrachinha aqui. Você sabe o nome dessa borrachinha em inglês? Eu chamo de borrachinha ou elástico de dinheiro, né? Mas enfim, não sei como é que você chama aí. Mas como que é o nome disso em inglês, você sabe? Isso aqui se chama rubber band. Rubber band. Band, né? Como se fosse uma banda, uma faixa feita de rubber, que é borracha, tá? Então é rubber band. Próximo. Se você pendura suas roupas para secar, você usa um desse aqui. Pregador de roupas. E aí, você sabe falar isso aqui em inglês? Então, isso aqui a gente chama de clothespin. Clothespin, beleza? É o clothespin. Pregador de roupas ou prendedor de roupas. Presta atenção na pronúncia, que é clothespin. Pin é algo para prender e clothes é roupas. E a palavra roupas normalmente é pronunciada como se fosse o verbo fechar, como se fosse close. Tá? Então, do mesmo jeito que você pronuncia fechar, você pronuncia roupas, tá? Close, close. E aqui vai ser um clothespin. Como eu falei, eu peguei objetos que a gente usa aí para fazer as experiências lá no outro canal, então tem umas coisas bem malucas aqui, mas são coisas que você deve ter aí na sua casa e talvez não saiba o nome em inglês. Por exemplo, de uma garrafa dessa daqui, ó. Como é que você chama? Garrafa plástica. A gente chama de garrafa PET, né? Porque PET é a sigla do produto químico, né? Do plástico que é feito isso daqui. Mas em inglês você vai chamar simplesmente de plastic bottle. Plastic bottle. Bottle é garrafa, aí poderia ser qualquer garrafa. No caso dessa é de plástico, então eles chamam de plastic bottle. E ela tem tampa. Essa tampinha a gente chama de cap. Cap. Então, essa é a tampinha da garrafa, né? The bottle cap. The bottle cap. Né? Cap também é boné, então é como se fosse o chapéuzinho aqui da garrafa, tá? Então, por isso que eles chamam de cap. Agora, e se for isso aqui, tá? Que a gente chamaria de um vidro ou um frasco, né? Mas esse tipo de vidro aqui, você pode colocar algum produto aqui dentro, ou às vezes você compra, né, um vidro de maionese, de azeitona, enfim.
Então, isso daqui, você saberia o nome? Já vou te falar que não é glass, embora ele seja feito de vidro, mas você não chama de glass, porque senão você estaria falando copo, tá? Isso daqui eles chamam de jar, jar. Então, geralmente o vidro de geleia, vidro de maionese, de azeitona, esse tipo de recipiente eles vão chamar de jar. Pode ser pequeno, pode ser grandão, mas é um jar. Não vai confundir com jarro, porque um jarro ou uma jarra em inglês é pitcher, que aí você coloca suco, né? Aí é diferente, tá? Então não confunda porque o nome é parecido, né? Então jar é um vidro igual esse daqui, mas uma jarra seria pitcher. E esse vidro, esse jar, também tem uma tampa. Só que aí, essa tampa tem outro nome, vai entender, né? Então, tampas maiores, né? A tampa de um vidro assim, ou a tampa da panela, eles chamam de lid. Lid. Então, tem tampas que eles chamam de cap. Geralmente, a tampa de garrafa ou tampa de caneta, você vai ouvir eles chamando de cap. E uma tampa maior de vidro ou uma tampa de panela, eles chamam de lid. Agora, um detalhe é que a pálpebra do nosso olho também se chama lid, né? Porque é como se fosse a tampinha do olho. O nome completo é eyelid, né? A tampinha do olho. Aí você vai falar, mas é pequenininha, né? Deveria ser cap. Mas, enfim, não é. Próximo item aqui da nossa lista é este aqui, uma peneira. Você sabe falar peneira em inglês? E aí? Bom, isso daqui se chama sieve. Sieve. Inclusive existe o verbo to sieve, que é peneirar, beleza? Então você pode usar como verbo to sieve e como o nome do objeto também é sieve. Próximo item é isso aqui. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é grafite, tá? É grafite que você usa na lapiseira. Ele é bem fininho, esse daqui é o grafite 05, né? E você tem o grafite maior também no lápis, né? Então o lápis aqui tem o grafite. Você sabe falar grafite em inglês? Se você tivesse que ir numa livraria e pedir uma caixinha de grafite para sua lapiseira, você saberia? Bom, o grafite, existe o nome graphite, mas a palavra graphite é usada quando você está se referindo ao material em si, mas quando a gente fala do grafite que você usa para escrever, tanto do lápis quanto de uma lapiseira, eles chamam de lead. Inclusive você pode comprar algumas caixinhas de grafite que está escrito, né, LEDs. Se for esse fininho aqui, de 05, 07, você vai ver escrito na caixinha Sharp LEDs, que são grafites finos. Agora olha só, a palavra LED, ela tem outros significados. Então você também vai encontrar LED com essa pronúncia significando chumbo, né? O metal chumbo também chama LED. Então é a mesma palavra com a mesma pronúncia, você só vai saber pelo contexto. E essa mesma palavra pode ser pronunciada lead. Aí já é o verbo liderar, conduzir, né? To lead. Talvez você já tenha ouvido falar de uma banda que chama Led Zeppelin, uma banda antiga, muito famosa. E o nome dessa banda, Led Zeppelin, é porque Zeppelin é dirigível, é um apelido usado para se referir àqueles dirigíveis antigos. E a palavra lead é chumbo. Então o nome da banda era Dirigível de Chumbo. Só um detalhe é que eles escreviam sem o A, né? Eles escreviam L-E-D, que era para não ter confusão com a pronúncia, para todo mundo pronunciar realmente lead. Então o mesmo lead, que significa chumbo, também significa grafite. Bom, próximo item da nossa lista é este aqui. Isqueiro. Você sabe falar isqueiro em inglês? Isso aqui a gente chama de lighter. Faz sentido, né? Lighter, né? Porque literalmente é um acendedor. Então, é isqueiro também, né? Se você tiver aqueles acendedores de fogão, também você chama de lighter. Próximo item é isso aqui, que é uma trena. Você sabe falar trena em inglês? Isso aqui a gente chama de measuring tape. Measuring tape. Measuring é de medir e tape é uma fita, né? Porque ele é uma fita, né? Afinal de contas. A fita métrica também você chama de measuring tape. E pincel, você sabe falar pincel em inglês? Tem ideia? Isso aqui em inglês você chama de paintbrush. Paintbrush. Por que paintbrush? Porque brush é qualquer tipo de escova, né? Isso aqui é mais ou menos como se fosse uma escova. E paint é de pintar ou tinta. Então, a escova de pintura, digamos assim, é o pincel. Então, em inglês você chama de paintbrush. Aliás, esse é o nome original daquele programinha que vem no Windows, né, para você fazer uns desenhos. Hoje em dia o pessoal só chama de Paint, mas o nome original era Paintbrush. Próximo item é
parafuso. Sabe falar parafuso em inglês? Tem esse. Aliás, cada um tem um nome diferente em inglês. Esse parafuso aqui se chama bolt. E esse daqui se chama screw. Tá? Então, normalmente o screw é o parafuso ou de fenda ou Phillips, né, que tem uma pontinha aqui para você parafusar usando uma screwdriver. Né? A chave de fenda ou chave Phillips você chama de screwdriver ou Phillips screwdriver, porque ela dirige o parafuso que é o screw. Agora esse aqui é bolt, porque normalmente é o parafuso que você aperta com aquelas chaves de boca, né? Aquela chave sextavada aqui, ok? Então esse é bolt e esse é screw. E muitas vezes você coloca o parafuso junto com uma arruela e uma porca. Você sabe falar isso em inglês? Bom, arruela a gente chama de washer. É o mesmo nome para lavadora, tá? Mas não sei porquê, mas enfim, eles chamam de washer. E a porquinha você chama de nut, que é o mesmo nome para a castanha, nozes em geral, né? Castanhas em geral você chama de nut. E também é a porca, ok? Próximo item é isso aqui. Você sabe o que é isso? Tem gente que nem sabe o que é isso, né? Em português. Mas se você não sabe, isso daqui é uma bucha para você parafusar coisas na parede. Então você faz um furo na parede, coloca a bucha para o parafuso poder fixar, um parafuso ou um gancho, né, que vai ser o nosso próximo item, tá? Então, você faz ideia, eu falei que era nível hard, hein? Você faz ideia do nome disso aqui em inglês, que aliás o nome é bem interessante, faz até sentido. Em inglês isso aqui eles chamam de anchor, porque anchor é âncora, né? Você também pode usar para âncora do navio, né? Anchor, né? Porque você vai ancorar aqui um parafuso ou um gancho, então tem um certo sentido, tá? Então isso é anchor e gancho, né? Gancho acho que é mais fácil, né? Muita gente deve saber, né? Só lembrar do Capitão Gancho. Então isso aqui a gente chama de hook, por isso que tem o Captain Hook. Uma outra coisa relacionada a isso aqui que a gente usa muito em casa, né, para pregar as coisas é um prego. E aí, como é que chama prego em inglês? É o mesmo nome de uma parte do corpo. Prego a gente chama de nail. E nail também é a unha, né? Que você pode falar fingernail ou somente nail, né? Conforme o contexto a pessoa sabe do que você está falando. Mas lembra que o prego também é nail. E uma balança. Você sabe o nome da balança em inglês? Pode ser uma balança pequena, grande, enfim, não importa o tamanho, todas têm o mesmo nome, que é scale. Scale, é fácil o nome, né? É escala, é o mesmo nome para escala. Então, é a balança, scale. Ó, tem mais 2 itens para a gente encerrar o nosso teste, mas se você é um aluno iniciante ou até um intermediário, a gente vai abrir as inscrições para o curso do Manual do Inglês em breve. Se você quiser saber mais sobre o nosso curso online, entra aí no grupo VIP do WhatsApp, tem um link aí na descrição do vídeo, é só entrar lá no grupo e aguardar que daqui a alguns dias eu vou abrir esse grupo e já passar as informações lá para vocês. Bom, então nossos últimos 2 itens são a lupa, e aí, você sabe falar lupa em inglês? Isso aqui a gente chama de magnifying glass, né? Glass, que é vidro, e magnifying significa que aumenta, porque existe o verbo to magnify, que é aumentar o tamanho da imagem. Então, magnifying glass literalmente seria um vidro de aumento, mas é assim que eles chamam a lupa. Provavelmente se você for comprar uma lupa, né, a maioria vem da China mesmo, mas vem escrito em inglês na caixa, então você vai ver escrito lá, magnifying glass. E para finalizar, extintor. Como é que fala extintor de incêndio em inglês? Ah, você vai falar, eu não tenho isso em casa. Você tem no carro, né? Esse daqui é do meu carro, tá? Então, o extintor de incêndio, aí tanto faz, pode ser esse pequenininho, pode ser o grande, todos têm o mesmo nome. Eles chamam de fire extinguisher. Literalmente, extintor de incêndio, tá? Fire é fogo, é incêndio, e extinguisher é extintor, né, de extinguir o fogo. Numa conversa, se o contexto é claro, você pode falar só extinguisher. Beleza? E aí, galera, como é que foram no teste? Diz aí nos comentários para mim quantas que você já sabia, quantas que você aprendeu nesse vídeo. E a gente se vê na próxima. See you next time!